Bem-vindos à primeira entrevista da revista Porrada. Hoje, para a nossa primeira sessão de conversa, a gente vai falar com o poeta Márcio Rufino, 40 anos, que também é professor, arte educador, ator, entre outras coisas. Márcio, a primeira pergunta que eu tenho eu tirei do blog do Pó de Poesia, né? Queremos desengavetar e sacudir o pó que esconde o poema. A poesia está engavetada, Márcio? Por quê? Estava mais engavetada, hoje em dia não está tanto. Eu acho que o advento da internet ela se desengavetou um pouco. Mas ela continua engavetada assim, eu acho que ela continua engavetada nos sentimentos, né, do poeta, sei lá, nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas frustrações, no seu medo mesmo de se expressar, de mostrar as suas coisas, no seu medo de ter os seus sentimentos, as suas ideias roubadas, porque eu acho que a poesia ela é muito delicada porque ela mexe com os seus sentimentos, ela mexe com as suas emoções, ela mexe com as suas imagens, com tudo que tem mais caro em você. Então, você, por exemplo, você às vezes tem medo de ter a sua alma roubada lendo um poema ou mostrando o teu poema. Ainda mais quando você joga um poema seu na internet, você não sabe quem vai ler, você pode copiar, pode colar, e você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Você postar um poema na internet é um ato de coragem, né? Mas eu tô até fugindo um pouco, voltando para a questão também. Antigamente você tinha a gaveta, mas hoje em dia a gaveta é muito importante, porque a gaveta, para quem quer ser reconhecido como poeta, a gaveta não tem mais importância. Então a internet libertou dessa questão de você comunicar a sua poesia a outras pessoas. Mas quando foge a questão não do reconhecimento, mas a questão mesmo da insegurança e da vaidade, eu acho que a poesia ainda continua engavetada assim. Márcio, eu não sei o que é poesia, que talvez seja a pior situação possível para essa arte tão antiga. Uma vez que para você gostar ou desgostar de alguma coisa, você precisa necessariamente ter conhecido ou experimentado essa coisa, correto? Poesia para mim e para muita gente por aí, não é eu não gosto disso, mas sim eu não faço a mínima ideia do que isso seja. Como foi que você, Márcio Rufino, descobriu o que era poesia? Eu cheguei até a poesia através assim de uma carência que eu tava de uma expressão artística que para mim sempre foi muito cara, sempre foi muito importante, que era o teatro, né? Eu fiz uma peça de teatro em 2001 chamado Che Guevara, no Museu da República. Aí fiquei afastado, fiquei por razões várias, saí, fiquei sem poder fazer teatro. E aí, como havia um movimento que mesclava performance teatral através de poesia, realizado com o CEP 20.000, isso nos anos 90, lá no Maitá, com o Chacal, como a Elisa Lucinda também, que era uma atriz que fazia poesia e que interpretava suas poesias teatralmente, aí eu experimentei, poxa, eu pensei, eu sou ator, né? Eu escrevia já, só que eu não escrevia poesia, eu não gostava de poesia, eu escrevia muito prosa. Aí eu pensei, talvez eu saiba fazer isso também. Aí uma certa noite, peguei um caderno, peguei a caneta e comecei a escrever. Foi quando saiu o poema Juntos. Você pode citar ele, como é que ele é? Eu tô com ele aqui, eu posso ler? Pode. Aí eu pensei, cara, não é que eu sei fazer isso? Tá meio tosco assim, mas eu acho que eu me aprimorando, eu exercitando, eu acho que eu posso melhorar. Então quer dizer... O único poema que eu escrevi tem 5 páginas, pra você ver. Não, esse tem bastante.
E juntos éramos uma geração, uma revolução, uma interrogação. E juntos éramos uma história, uma trajetória, uma glória. E juntos éramos uma aventura, uma postura, uma fratura exposta em pleno ocidente nacional. Eu era apenas uma criança, uma esperança de um futuro melhor, que ainda nem sabia que todo amanhã virá hoje para depois morrer como ontem e renascer como anteontem. Um curumim que, coitado, achava que só porque era começo nunca seria meio nem fim. Um neném, um alguém que nada sabia da vida, porém achava que alguma coisa da vida sabia além. Quando eu olhava para o céu cor de anil, você passou e nem me viu, perturbando toda a minha calma. Não sou Lázaro, mas alguns vira-latas já lamberam minhas feridas d'alma. Alma essa que me enxerga sem me ver, que me saboreia sem sentir meu gosto, que me masturba sem me tocar, que me enlouquece lucidamente. Eu então passei a te perseguir. Há 2 horas digo que vou embora, mas continuo aqui. Às vezes acho que você é uma pequena grandeza, já que sei muito bem que para o amor não se põe mesa. Mas de repente eu caí do cavalo. Chorar em que ombro? Já que a sensação de estar caindo é 1000 vezes pior que a dor do tombo. Me xingo, me humilho, me rasgo, me ajoelho, me olho no espelho, ou leio um livro de Paulo Coelho. Mas eu fico na minha, você fica na sua. Uma inspiração me cobra a criação que na verdade é sua. Passeamos embaixo da terra, em cima do céu, dentro do mar. Viajamos na frente do ônibus, submerso ao navio, rasante o avião. Tudo é um só coração. Olho para trás, não há ninguém, nenhuma pessoa, nem um espírito, nem um perispírito, nem um sinistro coelho nos vendo a carne como legume. E será que chegamos lá? Será que vamos alcançar algum rabo de cometa, alguma hélice de helicóptero, alguma asa de beija-flor, algum canto do sabiá? Só Deus o saberá. E juntos éramos uma luta, uma abertura, uma cultura. E juntos éramos uma dinastia, uma energia, pura poesia. E juntos éramos uma ilusão, uma consagração, verdadeira fusão da realidade com a paixão, no Brasil da minha imaginação. O que você sentiu assim que você escreveu esse último verso? Assim que você terminou de escrever? Olha só, esse poema foi escrito na década de 90, ele foi escrito em 95. Aquela coisa do movimento dos caras pintados estava muito na minha cabeça ainda. E quer dizer, eu estava pensando numa força que a minha juventude tinha e que poderia ter sido melhor, poderia ter se manifestado mais. Eu acho que não se manifestou tanto quanto podia, se manifestou só naquele momento, né, de impeachment. Eu acho que podia ter se manifestado mais. Manifestado mais pelo quê? Politicamente mesmo, mas por qual socialmente. Sei lá, pela igualdade racial, apesar que pela igualdade racial, pela diversidade sexual mesmo, né, pela diversidade cultural, apesar que teve uma manifestação sim, mas eu acho que ela poderia ter sido muito mais expressiva. Eu acho que pelo menos na minha opinião, não foi tanto. Mas realmente eu estava falando desse momento específico, né, da minha juventude mesmo, da minha geração, e muito imbuído por toda uma ideologia, por um sentimento que a gente tinha de final da década de 80, que a gente tinha um sonho de botar o Lula no poder, e a gente acabou conseguindo. Mas como nessa época quem estava era, se não me engano, na presidência era o Fernando Henrique, que eu não botava fé, que era um presidente é um presidente que eu não gostava, que não botava fé. Então, quer dizer, eu achava que a gente já estava fracassado já naquela época. É bom saber que isso era um momento de vida, né? Não o que depois se tornou. Claro que muitas coisas vieram à tona, pelo menos na questão de mídia, né? Como a questão da igualdade racial, da diversidade sexual, da diversidade cultural.
Mas nesse momento foi isso, eu estava sentindo, o que eu senti foi o quê? Foi uma sensação de solidão e de fracasso também. Fracasso? De fracasso pelo quê? Pela sua geração? De fracasso pela minha geração, uma bobagem minha, uma ilusão. Mas eu acho que quase toda geração tem essa sensação. Nunca conheci alguém que tivesse falado que a sua geração foi vitoriosa ou qualquer coisa do tipo. Sempre tem um porém que atrapalha.